Shalom, meus queridos. É um prazer estar com vocês hoje em mais uma pré-aula. Vamos gravar a pré-aula de número 10, que traz como título o poder da evangelização na família. É uma aula muito boa e caiu em uma hora excelente. Nós estávamos precisando entender o poder que a evangelização traz, não só para as pessoas fora da igreja, mas principalmente no conceito igreja e no conceito família carnal. Querido, nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni. Nós estamos felizes por estarmos com vocês, por vocês que estão compartilhando a nossa lição, vocês têm dado um like, se inscrito na nossa página, são mais de 5.100 inscritos. Querido, é bênção ter vocês conosco. Que Deus, Adonai, possa nos recompensar segundo tudo que tem feito por nós, segundo tudo que vocês têm colocado no coração, as orações, os escreve, que nos animam a seguir avante. Eu quero mandar um grande abraço ao Ademir Francisco da Assembleia de Deus. Ele toma conta da igreja de Patinga e Coronel Fabriciano, bem próximo aqui, 250 quilômetros de Teófilo Otoni. Quero mandar um abraço a Raquel Oliveira. Quero mandar um abraço ao Júnior Silva e família, ao Reginaldo Silva, lá em Craíbras, na Lagoas, da Assembleia de Deus, a toda a equipe da MESB SS, que sempre tem compartilhado lição conosco, sempre tem nos ajudado nesse propósito, que Deus possa nos abençoar. Ao Gilberto Souza e esposa, Edina e filha Gedi Ellen, e junto com ele está o pastor presidente deles, Gilcê Genésio. Grande abraço, é lá de Monte Castelo, Santa Catarina, meu amigo Weber. Quero mandar um abraço ao André Felipe, ao Joaquim Nabuco, de Pernambuco. Eu quero mandar um abraço também aos cariocas, o pessoal do Rio de Janeiro, Olimpíadas rolando solta, que Deus possa abençoar, evangelizem nas Olimpíadas, é um grande momento de mostrar a potência que o Brasil tem no Evangelho. Ao André Araújo, lá de Vargem Grande, no Rio de Janeiro, ao Roberto Carlos, de Santo Antônio de Pádua, também no Rio de Janeiro, ao Jorge Gabriel, da Assembleia de Deus do Ministério Emanuel, em Santa Luzia, Rio de Janeiro. Forte abraço e arremo shalom para vocês, meus queridos. Nós vamos iniciar a aula lendo o tópico de introdução, e nessa introdução preste bem atenção para que a sala se envolva nessa lição. É necessário você ter algo muito de Deus nessa aula, querido. Porque às vezes nós falamos tanto de evangelismo lá fora, só que se esquecemos de evangelizar a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos avós, e principalmente evangelizarmos a nós mesmos quando se trata do quesito família. E isso nós queremos falar um pouquinho sobre isso. A introdução diz: o evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos. Responsável pela guarda de Paulo e Silas, o zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários que, mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E quando do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas foram preciosos em sua resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A decisão do carcereiro abrangeu a sua esposa e seus filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Nessa lição, veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, o cônjuge incrédulo e os vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. Querido, nessa introdução, preste bem atenção, eu queria que você levasse para a sala de aula, se possível um violão, ou alguém que toque sax, ou alguém que toque um teclado, faça qualquer coisa, traga uma aula didática nessa aula, traga algo novo nessa aula. Entenda e leve para a sua sala, nesse início, que as situações mais difíceis vividas pelo evangelista e pelo próprio Yeshua, ela é um meio para que nós possamos ganhar alma. Onde está isso na Bíblia? A leitura bíblica em classe, que está em Atos 16, 24 e 34, ela tem que ser bem conceituada nessa sala. Eu estou com a Bíblia judaica aqui e você vai entender um pouquinho dessa linguagem. 16, 25 em específico diz assim, olha o que diz esse texto: por volta da meia-noite, Saul e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o escutavam com atenção. Olha, querido, essa situação aqui ela está nos mostrando que a eficácia do evangelho é para quem entende e quem vive o evangelho. Se nós observarmos nesse contexto, nesse texto que nós estamos vendo de
Atos 16, 25, nós vamos ver que Paulo e Silas estavam presos e não haviam entre eles discussões, mas haviam entre eles louvor. Então você vai iniciar essa aula, e você vai começar essa aula adorando Adonai. Você vai iniciar essa aula mostrando a sua sala que o Espírito Santo ele faz toda a diferença quando nós somos guiados por ele. Há um hino muito interessante que deve ser cantado em sala de aula, que se chama Poderoso Deus. Diz, ao que está sentado... Querido, esse hino ele traz a presença do Espírito Santo, traz principalmente a presença de Adonai em nossa sala de aula quando nós adoramos. Ao que está sentado no trono, a ele seja a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio. Quando você inicia a aula com esse hino, você está entregando esse momento a ele. Principalmente, você está tapando as vozes contrárias do inimigo nessa aula. Então, a base nessa revista é, primeiro, a adoração. E eles vão entender o que Paulo e Silas passaram. E, principalmente, que a família, ela para ser conquistada, é necessário um grande sacrifício. Isso deve ficar claro. Já no tópico de número 1, você vai acompanhando comigo na revista, eu estou acompanhando por aqui, vai falar sobre evangelizando os filhos. Nesse tópico você vai falar o seguinte, que os filhos, eles trazem consigo a memória de tudo o que eles viveram. Principalmente quem já foi crente, quem nasce num lar cristão. Quem nasce num lar cristão e cresceu na igreja, ele acompanha as escolas bíblicas, ele acompanha os projetos desempenhados pelo pai, ele acompanha os projetos desempenhados pela mãe. Entenda, é necessário você mostrar isso para a sala, que todos os demais vão trazer consigo tudo aquilo que eles já viveram. As crianças vão trazer isso. Então o exemplo agora disseminado na infância, ainda que ele seja perdido na adolescência, porque muitos eles querem procurar outras coisas no colégio, querem procurar outras coisas no mundo afora, ele pode ser perdido na adolescência. E com certeza, querido, existe uma fase na vida dos adolescentes que esse exemplo ele vai ser perdido. Agora entenda, isso que você praticou na infância vai contar muito para aproximar-lhe novamente de quem? De Yeshua novamente. Isso vai contar muito para que novamente ele tenha um impacto do Espírito Santo quando ele ouvir a palavra, quando ele ouvir um hino. E principalmente, quando ele entender o quesito evangelismo. Deve ser claro isso aqui. Há algo interessante no tópico número 1, vai falar sobre o culto doméstico. E você precisa falar em sala de aula que o culto doméstico ele foi retirado das nossas casas. Por quê? Por falta de tempo. É uma das primeiras coisas que nós culpamos hoje o culto não é a falta de tempo. Depois, a correria do dia a dia, os trabalhos e até mesmo, pasmos senhores, isso deve ficar claro em sala de aula, os afazeres na igreja têm roubado o nosso precioso tempo para com esta obra chamada culto no lar. Quantos pastores já não têm mais culto no lar por causa da correria? Eu tiro por mim, querido. Tanta coisa para se fazer, tanta coisa para desenvolver, é tanto projeto. Nós acabamos nos preocupando tanto com a igreja que nós esquecemos do nosso lar. E eu estou falando para pastores, estou falando para mestres, estou falando para doutores, e eu estou falando um linguajar simples, não estou falando nada filosófico aqui, eu estou falando um linguajar simples para que você entenda que você também tem uma família e é necessário momentos de felicidade com a sua família, porque quando você chegar em um determinado tempo na velhice, a igreja não vai cuidar de você como você pensa que vai cuidar, querido. Nós só valemos algo para a igreja enquanto nós estamos sendo útil. Quando nós nos encostamos e ficamos velhos, a igreja se esquece dos pastores, se esquece de nós pastores. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque eu vivo isso no meu cotidiano, principalmente na Assembleia de Deus. Então entenda, você tem que amar os seus filhos, ditar regra para os seus filhos, ditar caminho para os seus filhos, porque é Ele quem vai cuidar de você na velhice. É Ele quem vai zelar por você. Deixa de lero-lero e deixa de hipocrisia, achar que a igreja vai te jubilar e vai continuar com você amando. Querido, sejamos francos nessa aula. Nós precisamos da nossa família ao nosso lado. As maiores decisões têm que ser tomadas em família. Os maiores problemas têm que ser vividos em família. A igreja é uma família, sim, espiritual, mas antes da família espiritual, Deus estabeleceu a família carnal. Adjuntora, mulher e homem, juntos, ok? Então esclareça isso.
Que o pastor diz: o que eu faço para não perder o culto no lar? Querido, tenha pequenos momentos de oração. Se possível, tenha uma só palavra, um só versículo. Ore e vá trabalhar. Olha, outra coisa interessante, cante apenas um hino. Dá um beijo na esposa, dá uns beijos no filho. Para a aula, querido. Para a faculdade, para o trabalho. Mas não deixe de fazer esse momento. E isso aqui, querido, vai marcar os seus filhos, não é você não. Vai marcar os seus filhos ao longo do tempo. Quer algo sobre isso? Deuteronômio, tem um texto fantástico sobre isso. Chama Devarim no original hebraico. Deuteronômio 6, o versículo de número 8. Olha o que diz esse texto. Ate-os a sua mão. Aqui nós estamos falando do tefilim, que eles amarram no braço no costume judaico, dão 7 voltas. E essas 7 voltas significam a perfeição de Deus atrelada ao homem. Em todo o tempo ele vai olhar para o tefilim e vai enxergar que ele deve sempre ler o que nós chamamos aqui da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Diz assim: ate-os na sua mão, com um sinal, ponha-os na porta frontal da sua cabeça. Então o tefilim tanto é usado na mão esquerda, que faz referência ao coração, como também entre os olhos, na cabeça. É uma caixinha que se puxa uma cola para que eles levem para o muro das lamentações e leia durante o período de oração. Ele diz: ate-os na sua mão, como ponha também no frontal da sua cabeça, à volta da sua testa. Os escrevam nos batentes da sua porta e em seus portões. Então é de extrema importância que isso seja fixado. Deuteronômio vai falar sobre a importância de atarmos, de falarmos, no sentar, no levantar, no caminhar. Isso é de extrema importância na sua sala. No tópico de número 2, você vai levar para a sua sala, que fala sobre através dos símbolos cristãos. Querido, algo interessante nessa matéria, nesse tópico número 2, que a criança, ela em fase de desenvolvimento, até os 7, 8 anos, é a fase que nós chamamos fase da curiosidade, principalmente fase do desenvolvimento, ela vai trazer consigo o assimilar de tudo o que está em sua volta. Ela vai assimilar tudo o que está acontecendo e vai começar a trazer como comportamento. É interessante que primeiro vem o olhar, depois vem o pensar, e no dormir cria-se o hábito. E o hábito torna-se cotidiano, torna-se o que nós chamamos de mérito humano. Então entenda, de nada vai adiantar você ser um excelente pai na igreja, de nada vai adiantar você encaminhá-la e estar na EBD, mas se você não tem tempo em casa para o que nós chamamos de símbolos bíblicos. Quer um exemplo de símbolo bíblico na atualidade? O uso da Bíblia. Não adianta você usar a Bíblia só na igreja. Não adianta você tê-la como ferramenta na igreja, mas em casa ela fica jogada aos cantos. Ou pior, você a deixa dentro do carro durante toda a semana. Não a tira para ler dentro de casa, mas só lê na igreja. Tem um hábito de ter Bíblia no carro, tem um hábito de ter Bíblia no escritório, tem um hábito de ter Bíblia no seu trabalho, tem o hábito de ter Bíblia no seu quarto e principalmente tenha hábito de ler Bíblia na frente dos seus filhos. Quer ver outro exemplo clássico disso aqui, querido? Música. É interessante que eu conheço pessoas que só escutam música sacra na igreja. No carro ele tem um outro tipo de música, na casa dele tem outro tipo de música. Querido, são símbolos. E isso vai refletir. Olha, é necessário você ter leituras diárias para que seus filhos enxerguem você como leitor da Bíblia. É necessário que você tenha músicas sacras no seu cotidiano. Não adianta você ler muita coisa secular e não ter nada cristão no seu escritório, no seu quarto. Nós temos que ter em mente o que diz Karl Marx. Karl Marx diz que o homem é um produto do meio que vive. Então entenda que o seu filho, ele é um produto do meio em que você o está levando. O meio que você está trazendo a ele. Se você traz algo bíblico, algo sagrado, algo de Deus para ele, ele vai viver e vai crescer nessa tese. Ok, querido? No tópico de número 3 da nossa revista, ele vai falar sobre levando-os à igreja. Nesse tópico, há algo interessante que eu gosto de trazer nos estudos, que o ato de se arrumar para ir até a sinagoga, isso é visto pelos filhos como algo alegrável. Isso é visto por eles como algo alegrável. Entenda, onde eu acho algo sobre isso aqui? Salmos 122 tem um texto magnífico.
Salmo 122, olha o que diz esse texto. Davi, acho que não fala a memória, Davi que escreve. E ele diz assim, é um cântico de subida. Ele diz assim, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Adonai. Nossos pés já estavam em seus portões, Jerusalém. Entenda, esse cântico aqui é um cântico de subida. Eles tinham que peregrinar até Jerusalém. Isso significa que todos os menores, todas as crianças, eles viveram a alegria de ir adorar Adonai. Eles viveram a alegria de sair da sua cidade e caminhar quilômetros para chegar até a sinagoga. Querido, nós não podemos perder esse momento com discussão. Eu vejo inúmeras famílias que o esposo briga com a esposa porque ela vai se arrumar e ela perde o tempo. Isso é o principal. As mulheres são fiéis no horário em atraso, não em experiência de estar em dia com o horário. Eu estou falando aqui em atraso. Quase todas têm problema com o horário. Então, queridas, por favor, nos ajudem em nome de Jesus. Em nome de Cristo, tenha o hábito de estar arrumada na hora certa para que não haja discussão, querido. Os filhos enxergam isso e dizem assim, papai já está brigando com mamãe. É o momento dela arrumar para ir para a igreja. Isso vai marcar negativamente. Há algo interessante aqui que as crianças pegam isso e levam ao longo dos anos. Nós não podemos deixar que a tristeza e os problemas do nosso cotidiano nos afetem no momento de subir à sinagoga. Nós não podemos deixar que isso nos afete. Nós temos que ter prazer em estar na casa do Senhor. Nós não podemos deixar que o cansaço do trabalho nos tire esse momento. Pelo contrário, nós devemos, querido, marcar os nossos filhos com algo bom. Então não adianta você ir até a porta, não adianta você levá-lo até a igreja e dar um beijo nele, deixar ele descer do carro e entrar na sinagoga. Não adianta você levá-lo ao EBD, não adianta você levá-lo ao retiro, não adianta você levá-lo aos movimentos e aos cultos de jovem, porque o exemplo principal é você. Você precisa entender que quando ele ficar mais velho, ele vai entender que você foi participativo no maior processo de desenvolvimento de sua vida. Qual é o processo? O processo espiritual, não o processo carnal. Não adianta você abraçá-lo e você amá-lo, mas se você não pregou que existe um mundo espiritual o aguardando e que esse mundo espiritual irá cobrar dele atitudes espirituais e não atitudes carnais. Os excelentes pais são aqueles que educam espiritualmente, não carnalmente. Ok, querido? Já no tópico de número 4 da nossa revista, ele vai falar e vai trazer algo muito interessante. Ele fala sobre algo muito profundo que nós precisamos refletir. E nesse tópico em específico, querido, nós precisamos ter muito cuidado para liderar na nossa sala de aula. Nós precisamos trazer na nossa vida algo de Deus para a nossa família. Ele fala, tendo um viver cristão. Nesse tópico, você precisa levar para a sua sala aqui os pequenos momentos, eles se tornam grandes quando nós o vivemos ao lado de um grande líder. Quem falou isso? EBS falou isso. Cara fantástico falou isso. Quem é EBS? Elias Barbosa da Silva. Foi eu que falei isso. Então, esses pequenos momentos, eles são enormes quando nós vivemos com grandes líderes. Quem é o grande líder do seu filho na atualidade? Quem é o grande líder? Será que o grande líder está sendo o computador, televisão? Será que o grande líder da sua casa tem sido o vizinho? Será que o grande líder tem sido o traficante? Querido, nós precisamos refletir sobre isso. Meu filho tem um ditado excelente que diz assim, pai, você não é meu amigo, você é meu amigão. Quem é o amigão do seu filho? Querido, o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Se o traficante chegar primeiro, vai ser do traficante. Se a prostituta chegar primeiro, vai ser da prostituta. Você precisa rever seus conceitos, principalmente o seu conceito de assembleano e quebrá-lo para que você entenda que primeiro Deus quer conquistar a sua família para depois as pessoas que estão lá fora. Primeiro se ganham lá para depois ganhar os que estão lá fora. Então esse conceito de pequenos momentos para se tornarem grandes, ele só é vivido quando nós temos um grande líder. Você tem que ser um grande exemplo da sua casa, querido. Entenda que os momentos felizes no Evangelho, ele deve superar os momentos de tristeza que o mundo apresenta para os nossos filhos.
No futuro, o mundo vai apresentar diversos problemas para nossos filhos, mas nós precisamos ter em mente e levá-los a relembrar e lembrar os exemplos de um grande líder cristão, que somos nós, os pais. Ele vai refletir e ele vai pesar. E esses momentos agora vão ser cruciais no seu cotidiano. Vai ser crucial no seu viver no mundo. Isso vai ser crucial para que ele entenda. Será que o exemplo do meu pai é inútil? Ou será que o exemplo do mundo é inútil? Há um texto sério sobre isso em Provérbios. Provérbios, o versículo, capítulo 22, o versículo de número 6 diz: ensine a criança no caminho em que ela deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Todo mundo prega esse versículo, mas quase ninguém vive. Pregar é fácil, querido, mas viver é que é difícil. A Bíblia diz: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, qual a ordem decrescente desse próximo? Primeiro, a Bíblia diz: ame a esposa, filhos e os demais. Tem gente que está amando mais as pessoas de fora do que a família. Aí chega e fala: minha família é uma desgraça. A antigraça. Onde é que está a antigraça? Você não evangelizou a família primeiro, querido. Isso deve ficar claro nesse tópico. O tópico de número 2 da nossa revista vai falar sobre, olha que interessante esse tópico, evangelizando o cônjuge. Nesse tópico você vai levar para a sua sala de aula que existem algumas técnicas que a revista fala. Primeiro, trazendo a esposa a Cristo. Querido, como eu faço para ganhar minha esposa para Jesus se ela não é cristã? Querido, a Bíblia tem um exemplo clássico disso. Nós devemos seguir a ordenança de Cristo. Qual é a ordenança de Cristo? Amá-la. Segundo, um toque de Elias para você. Pastor Elias falando aqui. E professor, escutá-la. Escute, querido. E terceiro, entende-a. Querido, tem um modo chamado modo off. Você vai ficar assim, que maravilha. Falou isso? Essas palavrinhas vão ser um cérebro para você escutar a sua esposa. Elas vão querer falar sobre o trabalho, vão querer falar sobre as amigas. E nós homens, nós não temos muito tempo para essas coisas, porque nós somos práticos. Me desculpem as amigas professoras aí, mas nós devemos ter um tempo para com as amigas, para com nossas amigas. A maior amiga do marido não é as irmãs da igreja, não, é sua esposa, querido. Ela é seu centro da felicidade. Então escute, entende-a. Precisa você ter momentos que aos nossos olhos parece simples, mas para elas é um momento eterno. Jesus deixou a maior ordenança que foi. Qual foi a ordenança? Ame como ama a igreja, como eu amei a igreja. Se você ama a sua esposa, você não quer o mal para ela. Se você não pode escutá-la 20 minutos, querido, entenda, ela é parte de você. Mulher é mulher, homem é homem. Homem, quando está com problema com financeiro, fica calado e emburra a cara. Mulher não, ela quer falar. Então escute-a. Tenha momentos simples que aos olhos delas, aos seus olhos é simples, mas que aos olhos dela é muito complicado. Ok? O tópico de 2 é falar sobre trazendo o esposo a Cristo. As irmãs aí, um beijo para vocês, minha querida. Como eu faço para ganhar minha esposa? Querida, pelo amor de Jesus Cristo, é simples demais. Primeiro, sabedoria. Segundo, palavras brandas. Terceiro, e acima de tudo, beleza interior e exterior são a base para toda mulher. Tem mulher que ela tem uma palavra, ela é sábia, ela tem uma palavra branda, tem palavra de sabedoria, mas querida, não se arruma. Ainda dorme com a camisa do deputado de 1950. Não vai ter jeito, querida. As mulheres estão aí batendo na sua porta, assim como também tem diversos homens batendo na porta das mulheres. E os maridos e as mulheres têm que escutar os dois lados da moeda. Entenda que você precisa cultivar a beleza interior. Qual é a beleza interior? Que você tinha quando você o conquistou no tempo do namoro. Continuar fazendo as unhas, continuar arrumando o cabelo, continuar subindo em cima do salto e sendo você. Você não é Santopé, eu sei que você não é, eu sei que as mulheres não são Santopé, mas marido, entenda, mulher quer ter 50 pares de sapato, então dê 50 pares de sapato para ela e deixa ela ser feliz. Você não vai errar nunca quando você dá um par de sapato para a mulher. E mulher, você não vai errar nunca quando você dá um relógio para um homem. Eu amo relógio, eu amo cordão, eu amo Homem ama a Bíblia, principalmente obreiro.
Ama gravata, não vai errar nunca. Ama sapato, a mesma coisa é mulher, querido. Você não erra nunca em dar um sapato. Então a base para uma mulher conquistar um marido é seja sábia. A base é tenha palavras brandas. Entenda que a beleza vai contar muito nessa hora, porque as outras mulheres, elas se vestem, não é para os homens, elas se vestem para competir. Elas vestem uma para as outras, mas os homens admiram. Então entenda, as mulheres cristãs, o exemplo dela vai contagiar quem está à sua volta. Se você não tem palavra branda, se você não tem o quesito sabedoria, por que as outras mulheres vão olhar para você e vão ser evangelizadas? Por que o seu marido vai ser evangelizado se você não é sábia? Se você não tem palavra de temor? O princípio do temor aqui bíblico é conhecer a Deus. O princípio de temer a Deus e ter sabedoria é amá-lo. É isso que nós devemos levar para a sala de aula. Eu sempre coloco nas minhas palestras para casais que a grande solução para um casamento feliz está em nadar na contramão do que o mundo diz, querido. Quer um exemplo disso aqui? Se o mundo diz seja independente para as mulheres, você se torna dependente. Se o mundo diz largue para o homem, eu digo para você se aproxime. Se o mundo diz arrume outro, eu falo para você seja forte e viva com o mesmo durante todo o período até a morte. Ó querido, fazer o que o mundo faz é muito fácil. Agora seguir o que a Bíblia diz é só para os fortes, querido. Entenda que todas essas coisas que eu estou falando aqui vai prevalecer uma palavra. Sabe qual é essa palavra? Amor. No original inglês, love. Se você não tiver, querido, acabou. Algo interessante. Um outro dia eu estava aconselhando um casal e ele disse assim, rapaz, um homem falando isso, não foi nem uma mulher, disse assim, há quanto tempo minha esposa não me procura mais? Eu falei com ele, querido, você virou Pokémon? Que a sua esposa tem que ficar te caçando agora? Querido, é você que tem que dar a cartada da vez. Você é o macho alfa, o operante, você não é Pokémon para ninguém ficar te procurando, não. E esposas, escutem. É negócio de há uma briguinha, um duelo entre marido e mulher, de que você não me procura faz tempo, então eu não vou procurar. Ele não virou Pokémon para ser caçado, não. Deixa isso para os doidos aí fora, querido. Você é cristão. E cristão deve entender que deve haver uma quebra de paradigma. Nós somos carne, nós somos espírito. Entenda, a carne precisa da carne. Se você abandonar, alguém vai suprir a necessidade. Querido, cuidado com os jejuns. E isso aqui eu vou falar claramente para as irmãs e para os irmãos. Cuidado com o jejum de sexo. Eu conheço pessoas que entram num jejum de sexo e não avisa a esposa. 40 dias de jejum, coitada da irmã, querido. Entenda, há um consenso, e o próprio Paulo disse, deve haver um consenso entre ambos, para que tais sejam espirituais. Converse, ore junto, tenha momentos de diálogo, não entre no processo sozinho, para depois você não dar um burro na água, como diz o mineiro. Ok? Que Deus te abençoe nesse tópico aqui, e nós vamos prosseguir no tópico número 3. Já no tópico de número 3 da nossa revista, ele tem um tema que fala interessantíssimo para você discutir em sala, que fala evangelizando os parentes. Nesse tópico aqui vai falar sobre em tempos favoráveis. Algo interessante que eu anotei aqui na revista, que acontece muito na nossa família, no nosso cotidiano, querido, no nosso dia a dia. Entenda, nós somos excelentes pedintes. Todo cristão é excelente pedinte. Agora, nós somos péssimos em agradecimentos. Por que você está falando isso, pastor Elias? Querido, nossos familiares, eles têm algumas formas de enxergar Adonai em nossas vidas. E eu queria que você anotasse e falasse isso em sala de aula. Então, qual é a primeira forma, pastor Elias? A primeira forma é, quando se tem uma família feliz, eles enxergam a presença de Adonai. É a primeira tese. Quando você tem uma família feliz, todo mundo enxerga Deus na sua vida. Todo mundo vê a ação de Deus na sua vida. Todo mundo quer o Deus na sua vida. Segundo, quando se tem e quando se testemunhas bênçãos recebidas, quando você testemunha aquilo que você recebeu, quando você testemunha aquilo que você passou, as provas que você passou e o círculo que foi armado por Satanás e você conseguiu vencer, querido, as pessoas conseguem enxergar Deus e dão até o ímpio da glória a Deus. Entenda isso. E isso é uma forma de evangelizar, principalmente nossos parentes.
Terceiro, anote aí, quando em meio às tribulações você persevera em oração. Querido, o que tem de pessoas quando ele está na tribulação, quando ele está na provação, ele começa a reclamar de tudo. E é interessante que no original hebraico, quando nós falamos sobre murmuração, é como rosnar. Você fica rosnando como um cão. Então entenda, as pessoas quando vê você murmurando, ele próprio diz, peraí, mas não é essa pessoa que é cristã? Cadê o Deus que ela serve? E isso deve ficar evidente, esses três passos. Primeiro, quando se tem uma família feliz. Segundo, quando se testemunha as bênçãos recebidas. E terceiro, quando em meio à tribulação se persevera em oração. Tem gente que vê você na provação e diz assim, aquela mulher é uma mulher guerreira, aquele homem é um homem guerreiro. Eu sei que tudo está contrário a ele, mas ele continua perseverando. Isso nos faz enxergar o quê? Alguém que traz consigo a fé e a confiança em Deus. Na realidade, nós estamos vendo cristãos que servem a Adonai, mas só servem em partes. Quando está no quesito provação, ele mesmo não entende que o seu Senhor é maior que o problema. É aquele menino que está no meio de uma confusão e ele se torna um gigante quando vê o pai chegar. Diz, meu pai chegou, agora eu sou um gigante. Nós precisamos ser como aquele filho que olha para o nosso pai e diz assim, eu sou um gigante perto dele. O nome dele tem poder e isso nós devemos entender. No tópico de número 2, ele vai falar sobre em tempos de crise. Como evangelizar os parentes em tempo de crise. Anote, querido, nesse tópico. A crise para o cristão, ela deve ser um princípio de desenvolvimento para entendimento e encorajamento acerca de quê? De bênçãos futuras. Ô pastor Elias, é fácil falar isso, mas difícil é viver, querido. Você já está na prova mesmo, querido, então entenda. Já que está na prova, já está na chuva para molhar, como diz o ditado. Se eu estou na prova, ficar murmurando? Nada, querido. O povo ficou 40 anos rodando no deserto e não teve jeito, muitos não entraram. Eu tive exemplo lá no deserto e estou vendo isso aqui, eu vou continuar murmurando? Nada. Se eu estou na prova, agora que eu vou entender que Adonai tem um propósito de bênção muito grande no futuro para mim. Entenda que não só para quem está vivendo essa prova, mas para todos que estão ao redor, através da fé, elas vão viver este momento. Qual é o momento? O momento quando você olha para o futuro e diz assim, eu posso estar padecendo agora, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa provação. É essa tese que você deve levar para quem está ao seu redor no momento da crise. É interessante que não deve haver murmuração nesse tempo, nem tampouco contenda. Não deve haver contenda, não deve haver murmuração. É um momento de louvor, querido. É um momento que deve haver louvores. Por quê? Porque nós sabemos que Adonai, ele vai agir. Ainda que ele não faça, eu tenho que entender que eu não sirvo por causa de bens, mas eu sirvo por amor. Eu sirvo porque ele me amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a consequência do meu amor por ele? Vida eterna. Eu preciso entender que eu não sirvo porque ele vai me dar algo nessa terra. Ele já me deu mansões celestiais. E ainda que ele não tivesse mansões celestiais, eu sirvo porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele é fiel. Onde eu paro com todo isso, com todo esse estudo, eu vou voltar de novo a Atos 16, o versículo de número 25 e 26. Olha o que diz esse versículo. Ele diz, por volta da meia-noite, nós voltamos ao princípio da revista. Olha o que diz, Saul e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam com atenção. De repente, houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha, entenda, Paulo não reclamava, Paulo não contendia, Paulo não brigava, Paulo simplesmente cantava. Quer ser vitorioso? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de princípio de jejum e principalmente tenha uma vida de louvores a Adonai em todo o tempo.
Nessa lição, você deve transmitir isso para a sala de aula, que nós precisamos ser como Paulo e Silas. Nos piores momentos, cantarmos louvores a Adonai. É difícil? Com certeza, querido. Mas não é impossível. Nós já passamos por coisas piores. Para chegarmos até aqui e sentarmos como professores e lidar com uma sala cheia, é porque Deus tem um ministério ainda maior para a nossa vida. A conclusão diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Firmando nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família. E através de seu testemunho, demonstrará o que o Evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como seu Salvador. Excelente lição para você, que essa revista continue impactando almas e trazendo pessoas a pregar o Evangelho de Jesus nesse tempo e ganhar almas para esse reino maravilhoso que nós falamos. E Shalom e até a próxima aula.